Queridos irmãos e queridas irmãs, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A liturgia do 16º domingo do tempo comum convida-nos a descobrir o Deus paciente e cheio de misericórdia, a quem não interessa a marginalização e a exclusão do pecador, mas a sua integração na comunidade do reino. O Evangelho nos fala de 3 parábolas: a parábola do trigo e do joio, a parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento. A primeira parábola que nos é proposta é a parábola do trigo e do joio. Trata-se de um quadro de vida cotidiana. Há um senhor que semeia boa semente no seu campo. Há um inimigo que semeia o joio e os servos dedicados, preocupados com o futuro da colheita. Nesta parábola, Jesus pretende dar-nos uma lição sobre a lógica de Deus. Sugere que a lógica de Deus não é uma lógica de destruição, de exclusão, mas é uma lógica de amor, de misericórdia e de tolerância. O Deus de Jesus Cristo é um Deus paciente e misericordioso, lento para a ira e rico de misericórdia, que dá sempre ao ser humano todas as oportunidades, todas as chances para refazer a existência e para integrar plenamente a comunidade do reino. Ele tem um plano de salvação e de graça que oferece gratuitamente a todos os homens e mulheres, bons e maus. Depois, no tempo oportuno, ver-se-á quem são os maus e quem são os bons. De resto, não é muito fácil separar o bom e o mau, porque as duas realidades coexistem em todos os campos, coexistem em todos os corações. O Senhor da parábola é esse Deus paciente que dá ao homem todas as oportunidades, que não quer a morte do pecador, mas que ele quer que se converta e viva. Os servos com excesso de zelo são os cristãos. Muitas vezes somos nós que trabalhamos no campo do Senhor, rígidos e intolerantes, incapazes de olhar o mundo e o coração dos seres humanos com bondade, serenidade e paciência de Deus. O campo é o mundo e a história, onde coexistem o trigo e o joio. É também o coração de cada ser humano, capaz de escolhas de vida e capazes de escolhas de morte. Jesus garante: os métodos de Deus não passam pelo castigo imediato, pela intolerância face às escolhas dos homens e das mulheres, pela incompreensão dos erros dos seus filhos. O método de Deus passa por deixar os homens e as mulheres crescerem em liberdade, integrando a comunidade dos filhos de Deus. O Evangelho deste domingo propõe-nos ainda 2 outras parábolas: a parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento. O grão de mostarda é uma semente muito pequena que, no entanto, pode dar origem a uma árvore de razoáveis dimensões. O fermento apresenta um aspecto perfeitamente insignificante, mas tem a capacidade de fermentar uma grande quantidade de massa. Estas 2 comparações
servem para apresentar a força do reino. O reino anunciado por Jesus compara-se ao grão de mostarda e ao fermento. Parece algo insignificante, que tem inícios muito modestos e humildes, mas contém potencialidades para encher o mundo, para o transformar e renovar. Queridos irmãos e queridas irmãs, neste Evangelho temos também uma lição muito sugestiva sobre a atitude de Deus face ao mal e aos que fazem o mal. O Deus de Jesus Cristo é um Deus de amor e de misericórdia, sem pressa para castigar, que dá ao homem todo o tempo do mundo para crescer, para descobrir o dom de Deus e para fazer as suas escolhas. A paciência de Deus, com o joio, convida-nos também a rejeitarmos as atitudes de rigidez, de intolerância, de incompreensão, de vingança nas nossas relações com os nossos irmãos e irmãs. O Senhor da parábola não aceita a intolerância, a impaciência, o radicalismo dos servos que pretendem cortar o mal pela raiz e arrancar o mal. Às vezes, somos demasiados apressados em julgar e condenar, como se as coisas fossem tão claras e tudo fosse, sem discussão, claro ou escuro. A palavra de Deus convida-nos a moderar a nossa dureza, a nossa intolerância, a nossa intransigência e a contemplar os irmãos com as suas falhas, defeitos, diferenças, comportamentos religiosos ou socialmente incorretos, com os olhos benevolentes, compreensivos e pacientes de Deus. Convém termos sempre presente o seguinte: o mal e o bem misturam-se no mundo, misturam-se na vida, misturam-se no coração de cada um de nós. Dividir as nações em boas e más, os grupos sociais em bons e maus, os indivíduos em bons e maus, é uma atitude simplista que nos leva frequentemente a assumir atitudes injustas que geram exclusão, marginalização, sofrimento e morte. Mais uma vez, saibamos olhar para o mundo, para os grupos, para as pessoas, sem preconceito, com a mesma bondade, compreensão e tolerância que Deus manifesta face a cada homem e a cada mulher, independentemente das suas escolhas e do seu ritmo de caminhada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.